Bom, a Argentina segue em plena campanha para a realização do segundo turno das eleições presidenciais e, nesse contexto, os motoristas estão enfrentando longas filas para reabastecer. Para a gente entender um pouco mais sobre essa situação, nesse final de semana, a gente fala com a Manfredini mais uma vez. Conta para a gente como está a situação por lá então, Bia. Situação complicada, Lívia. São muitas filas para abastecer, alguns postos que nem fila tem, justamente porque não tem combustível. E tem alguns fatores, de acordo com a agência Bloomberg, para isso acontecer no país, né? O país vive uma forte recessão econômica, a gente sabe, inflação ali próxima aos 140% e há uma escassez muito grande de dólares na região. Essa escassez, inclusive, é um dos fatores que estão contribuindo para essa quantidade grande de filas nos postos e de falta de combustível para os veículos por lá. Isso porque, de acordo com informações da agência internacional, o que está acontecendo é o seguinte: muitos importadores, fornecedores de combustível não receberam o pagamento, então não entregaram o combustível, né? Não entregaram o produto para o país. Por exemplo, tem a informação aqui que a estatal YPF tem 3 navios-tanque com gasolina e diesel neste momento, que estão ali ancorados, esperando então para distribuir esse combustível para a Argentina, mas que não fazem isso, né? Não distribuem justamente porque ainda não receberam o pagamento. 2 desses navios, inclusive, estão ancorados no Rio da Prata, à espera então da chegada desses dólares. Além disso, também é interessante dizer que há uma influência do período eleitoral da Argentina nesse movimento e nessa falta de combustível. De acordo também com dados de agências internacionais, nos primeiros 20 dias do mês de outubro, a procura por combustível no país subiu 15% em relação ao mesmo período do ano anterior, de 2022. E a leitura disso é a seguinte, né, que há muito medo de que depois do período eleitoral, mesmo desse primeiro turno que já aconteceu, quanto do segundo turno em novembro, os preços subam muito e por isso muita gente correu para abastecer o veículo antes desse primeiro turno das eleições, também ocasionando essa falta de combustível, gerando esses postos fechados e também filas. O governo da Argentina, ele tinha feito um acordo para que os preços ficassem congelados, os preços dos combustíveis, até o fim do período eleitoral. Mas na prática, depois agora do primeiro turno, na segunda-feira, eles permitiram que a estatal aumentasse os preços de alguns combustíveis em 3%, mas também tem reclamações dos produtores, que dizem que esse aumento ele não faz sentido, que o aumento certo seria aí de um valor entre 30% e 40% do preço atual. O fato é que a situação está complicada por lá e, claro, isso reflete sempre para a população, né, Lívia? Como sempre, né? Quase em todos os setores da vida acontece isso, né? Acontece algo lá em cima e quem está na ponta, nós, a população, em qualquer lugar do mundo, acabamos sofrendo muito mais, com toda certeza. Depois você volta com mais informações pra gente. Até já. Eu queria voltar um pouquinho pro link da Beatriz Manfredini. Essa falta de gasolina lá na Argentina, por falta de dólar, diz muito sobre a economia do país, né? Diversos aspectos. Mas em meio a campanha eleitoral para o segundo turno, dia 19 de novembro, pode, de certa maneira, dificultar os planos do Javier Milei de dolarizar. Como dolarizar uma economia de um país inteiro sem dólar? Como é que se resolve esse pequeno problema, Kobayashi? Pois é, Rafael, essa questão vai impactar naturalmente os rumos da eleição na Argentina para o segundo turno, né? Por um lado, por essa questão que você mesmo disse, que é uma proposta do Javier Milei de dolarizar a economia, e se não há dólar, isso se complica, mas por outro lado, diante da falta de dólar e pela escassez, o que gera também um impacto muito negativo na economia argentina, há também o peso sobre o Massa, que é o atual responsável pela economia no país, ou seja, há aí prós e contras dos dois lados, né? Talvez a escassez de dólar que seria um impeditivo para a aplicação do projeto Javier Milei possa ser explorada justamente no sentido de que há escassez de dólar porque a economia do Massa falhou e talvez isso impacte nos resultados. Já em relação a essa mudança no preço do combustível no Brasil, nós temos visto mais uma mudança e mais uma vez uma questão que envolve a imprevisão nos preços de combustível no Brasil, que impacta também uma pressão inflacionária, não somente a inflação. Essa
essa diferença, vamos dizer assim, da variação entre a gasolina e o diesel também impacta na nossa economia, porque na medida em que a gasolina fica mais barata e o diesel fica mais caro, nós temos um favorecimento natural para o setor de serviços, que são aqueles que prestam serviços geralmente no ambiente urbano e, portanto, se utilizando do combustível gasolina, ou seja, a gente tem um favorecimento para o setor de serviços e um complicador para os produtos, que são aqueles os transportados via rodoviária e, portanto, se utilizando do diesel, que num preço mais caro tem o seu preço repassado no custo, na cadeia produtiva toda e que gera também uma inflação em relação aos produtos. E não dá para a gente desprezar também aquilo que vem acontecendo já há muitas semanas, a defasagem do preço do combustível no Brasil em relação ao preço lá fora, e em especial depois da mudança, claro, da política de preços da Petrobras, o que pressiona, de certa forma, a saúde financeira da nossa Petrobras e, claro, vai impactar também lá no final do ano a divisão dos lucros para os acionistas. Deixa eu te explorar um pouquinho mais, Kobayashi, em relação às eleições lá na Argentina. As pesquisas agora realizadas no segundo turno não têm apontado resultados muito iguais, digamos assim. Os resultados estão um pouco desencontrados. Algumas apontam proximidade muito grande entre Massa e Milei, outras colocam Massa muito à frente, quase 10 pontos percentuais à frente. Quais são suas expectativas em relação a esse resultado que vai sair no dia 19 de novembro? Eu acho que a gente tem dois grandes públicos que podem fazer a diferença aí. Primeiro, aquele público que votou na Burki, que é a terceira colocada. E não necessariamente vai migrar todo para o Milei com o apoio que ela fez publicamente, porque os eleitores podem não seguir, justamente porque na campanha de primeiro turno o Milei fez muitas críticas, né? Inclusive incisivas contra a Burki, contra o seu eleitorado. Talvez tenha um público ressentido que não vá seguir essa linha da declaração feita por ela. E tem um outro público muito importante, que é aquele público que não votou. Nós tivemos uma abstenção gigantesca, a maior na história da redemocratização argentina. E aí fica uma incógnita, né? A quem favorece essa abstenção? Esses votos que são os não votos, se forem às urnas na próxima votação, no segundo turno, vão direcionar a vantagem para quem? Para o Milei ou para o Massa? Então a gente tem uma incógnita gigantesca. E em relação às pesquisas, as pesquisas do primeiro turno já mostram que a gente não pode acreditar muito nessas pesquisas argentinas, que demonstraram um grande equívoco, não foram tão assertivas, porque colocavam o Milei à frente, ele não ficou à frente, ficou em segundo. E colocavam a possibilidade, inclusive, dele ganhar no primeiro turno, que ficou muito distante do resultado final que as urnas revelaram. Então, acredito que a gente tenha aí um campo aberto, que tanto pode dar Milei quanto pode dar Massa, e não sabemos se com grande vantagem de um ou do outro, ou se com uma votação apertada. O negócio está aberto na Argentina.